Pessoal, estou aqui mais uma vez. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Isso já passou muitos e muitos e muitos dias. Já passou um mês. Um mês. Ou mais de um mês. Não, vamos botar assim? Um mês. Por que, Simone? Porque, né? Eu tive que sair, deixei o pedreiro. Todo mundo já sabe que eu falei que o pedreiro ele é muito bom, porém, ele demora muito, né? Eu creio que seja dele mesmo, por quê? Porque ele faz realmente as coisas com perfeição, né? E eu tô cansada porque eu tô agindo as coisas, já preguei a cortina, vou botar aqui de novo, e vou assim, hoje eu vou tentar fazer o que eu posso, subiu. Hoje eu vou tentar fazer aquilo que eu posso fazer, né? Em relação a fazer a mudança. O que que está acontecendo, né? A minha sobrinha não desce com as coisas dela, né? Ela veio aqui, né? Ela ajeitou a casa toda, porém agora quem bagunçou foi eu. Ela desmontou o armário dela, né? Que eu iria desmontar, né? Aí ela veio e desmontou, porém ela não desceu as coisas dela. E eu sempre falei, né? Que ela trabalha, ela faz faculdade, porém o tempo que ela ficou em casa, que era para resolver isso, ela não resolveu, gente. E realmente me chateou, me incomodou um pouco, porque, né, eu já me desfiz de muita coisa lá embaixo, já tirei muitas coisas lá embaixo, e eu preciso da minha casa vazia para eu poder me mudar, né? E já passou o quê? Um mês, né? Um mês e alguns dias que o pedreiro acabou, né? E que eu tô esperando ela para tirar as coisas daqui. E isso não acontece, né? O que aconteceu foi ela vir, ela limpou o que tinha que limpar, porém ela colocou tudo como se ela fosse ainda estar aqui. Só que, né, já foi conversado, eu vou voltar para minha casa e ela vai ficar lá na casa da minha mãe, né? Enfim, ela nem está nem aqui, gente. Nem aqui ela está. Eu vou ficar aqui fora porque tá mais fresquinho e dá pra gente conversar melhor. Tá vendo? Eu já coloquei a cortina. Ela não está nem aqui na casa, né? Ela não mora mais aqui. Ela não mora mais aqui mas ela não tira as coisas delas. E isso tá me impedindo de fazer o que eu tenho que fazer, né? Eu, como sou uma pessoa que, se eu posso resolver hoje, eu vou resolver hoje, né? Hoje. E não vou deixar para amanhã. Eu quero ver, né, uma claridade melhor para vocês. Deixa eu só abrir a cortina. Não, eu não vou abrir não, senão vai dar claridade. Enfim, eu creio que vocês conseguem me ver, né? Enfim, olha, as coisas dela tá tudo aqui, nada foi tirado, nada. A única coisa que eu tirei daqui foi o REC dela e as televisões, né? Porém, deu algum problema. Enfim, né? Toda família tem problema, mas a nossa é mais legal, né? Então, hoje, segunda-feira, eu decidi estar aqui para poder já começar, né, a fazer as coisas. Olha, ali está o meu ar, ali atrás também está o meu fogão cooktop, né? E eu preciso, já que ela não faz, eu vou ter que fazer, né? Vai ser mais cansativo, porque eu vou ter que fazer primeiro a mudança dela, né? Vou esperar minha filha chegar do colégio hoje e fazer a mudança dela e para poder fazer a minha, né? Porque a minha vida, tipo assim, tá parada porque eu preciso né, dela fazer para eu poder agir a minha vida, né? Então realmente está tudo parado. Meu irmão já veio aqui, já falou que vai vir para casa. Amém, porque a casa era dos meus avós, dos meus pais. Eu fiquei aqui, eu fiquei morando aqui vai fazer 3 anos e eu recebi uma ordem de Deus de voltar para minha casa. E como a minha irmã fala, você é maluca, aqui tem, lá embaixo é 3 quartos, sala, copa, cozinha, banheiro, varanda, né? E aqui é uma kitnet, mas assim, eu prefiro receber a ordem de Deus e obedecer do que sacrificar, né? Deus sabe de todas as coisas. Porém, hoje, nesse vídeo de hoje, eu sempre falo que Deus é maravilhoso, que eu estou viva pelo poder de Deus, né?
Eu não falo sobre religião, eu falo sobre Cristo, porque é Cristo que comanda todas as coisas. E eu quero falar algo com vocês. Eu vou sim colocar desde o princípio, quando a gente acabou aqui do quarto, quando a gente voltou de Recife, quando a gente acabou aqui do quarto, eu vou colocar o irmão Antônio, que raspou, que pintou, né? E ele tá para vir amanhã, porque o vidro tá quebrado há 3 anos. Tem o sifão lá do tanque, tem muitas coisinhas pequenas para fazer, mas isso a gente sabe que é o dia a dia, né? No dia a dia, que a gente vai conseguir resolver tudo, arrumar tudo, e eu vou mostrando tudo para vocês. E aqui em cima vai ser bem melhor, porque tem mais privacidade para mim, né? Olha, tem esse portão aqui, ó. E às vezes lá embaixo eu queria fazer um vídeo e ficava ruim, porque entrava pessoas, né? E tinha que parar, tinha que cortar, e eu ouvia que bobeira para fazer vídeo, isso e aquilo. Mas enfim, já botei até a água para poder cair aqui, porque aqui tava sem água. Aqui acho que ficou melhor, né? Então, meninas, deixa eu falar para você. Meninas, aqueles que acompanham, né? Deixa eu fechar. Hoje a água da rua tá tão forte que não preciso nem desligar a bomba. Amém por isso. Então, deixa eu falar para vocês. Hoje eu vou falar sobre, né? Eu tive esse tempinho para falar sobre o que aconteceu em relação, né, o vídeo que eu parei, porque a mudança parou, né? Eu tô esperando. A gente espera a boa vontade da pessoa, né? Então tem coisas que realmente fica bem complicado. Mas hoje eu estou aqui para falar de algo que aconteceu comigo muito importante. E eu quero falar para vocês que esse YouTube, né? Eu falo sobre a dona de casa, a Simone, dona de casa. Eu falo sobre, né, fé, né? Muita fé em Deus, né? E eu falo dos meus bastidores aqui com você, né? Do YouTube, né? Eu sei que ainda é poucos inscritos, mas quem sabe, né? Deus, ele vai fazendo da forma que ele quer. Eu só peço orientação a ele. Como esse ano Deus falou que seria uma nova etapa na minha vida, pois bem, é uma nova etapa na minha vida, para tudo. E eu quero contar um testemunho. Na verdade, são 2 testemunhos. Mas eu vou contar primeiro só um, porque senão o vídeo vai ficar muito, muito realmente longo, né? Para vocês assistirem, é um pouco chato ficar só escutando o Simone falar. Bom, né? A gente tá ajeitando aqui a casa e esses dias eu fui com a Radassa, né, para o mercado. Eu fui para o mercado com a Radassa e a gente tinha que ir de um lado para o outro, de um mercado para o outro, porque dona de casa, né, pesquisa preço. E eu fui com ela para um primeiro mercado, né, que é um mercado grande aqui na cidade. Eu fui com ela e fizemos, né, as compras lá, o que tinha que ser feito lá. Saímos. E na hora que a gente sai, a gente sabe que tem carro de aplicativo e tem carro particular. Porém, o carro particular é muito mais caro. Muito, muito mais caro. É o dobro. E a gente está procurando um carro pelo aplicativo para poder a gente ir para um outro mercado, que é mais próximo à minha casa. Porém, a minha internet parou. Eu não sei porque a minha internet parou. E eu falei, Radassa, rodeia, né? Bota o roteador e vou pegar a sua internet para pedir o carro, né? E ela falou, mãe, a minha internet também parou. E eu falei, como pode, né? E não, eu falei, você acabou de botar, né, crédito no teu celular, como é que pode? E ela falou, não sei. E a gente, né, com a mania de sempre murmurar, sempre primeiro murmurar, né? E eu já ia reclamando, poxa, você colocou internet, você fez alguma coisa errada e agora não vai dar para mim conseguir o carro de aplicativo. Eu tenho que, como é que vai fazer? Eu tenho que ir. Ela, mãe, mas a gente pega, a gente vai para casa direto. Eu falei, mesmo para a gente ir para casa direto, precisa de um carro, porque a gente tava com bolsas pesadas, né? E eu falei assim, bom, a minha mãe sempre foi uma mulher muito desenrolada para tudo, sabe? Ela, então eu me inspiro muito na minha mãe. E eu falei, olha, quem tem boca vai a Roma. E eu fui até algumas pessoas e falei assim, gente, alguém tem um celular que possa me emprestar, rotear, para eu poder pedir o carro
para eu ir para casa, porque a minha internet parou e da minha filha parou, só que eu fui só em uma moça. Deus, ele é estratégico, Deus é tremendo. Ela falou assim, ó, senhora, eu não tenho celular, eu vim para cá, mas eu nem trouxe celular, mas eu vou tentar ajudar a senhora. Eu vou pedir um carro particular para a senhora. Aí eu falei, mas carro particular é mais caro? Não, esse é meu amigo, gente boa, e ele vai fazer um precinho bom. E ela chamou, ele conversou, ele fez um preço que daria menos um carro de aplicativo. Porém, a gente, né, sabe que não poderia esperar mais, porque a gente realmente estava há muito tempo. E o senhor muito educado mesmo. E ele veio, né, pegou as sacolas, aí eu comentei com ele que eu tinha que ir para outro mercado, isso, aquilo. E ele muito simpático, muito agradável. Ele falou assim, não, eu levo a senhora, pode ficar tranquilo. E eu sempre fui muito assim, eu gosto de conversar, eu gosto de falar com as pessoas. E às vezes minha filha fala, você conhece? Eu falei, não, conversando agora. Gente, e ali eu perguntei a ele, assim, sem nenhuma maldade, sem nenhuma... Porque eu não entendo esses negócios de carro, de aplicativo. E eu perguntei a ele, senhor, o senhor acha melhor trabalhar assim, particular, do que trabalhar pelo aplicativo? Aí ele me explicou, não, senhora, é porque esse carro é 2 portas. E, né, não tem como... Carro de aplicativo não pode mais 2 portas, não serve. Tem que ser carro de 4 portas. E eu falei, não sabia, realmente eu não sabia, gente. Eu nunca prestei atenção nisso, eu não sabia mesmo. E o que aconteceu? Deixa eu puxar aqui, porque o portão tá toda hora indo e vindo, não conseguia. E o que aconteceu? Ele foi, pegou, né? E conversou isso comigo, ó, o carro de aplicativo tem que ser de 4 portas, né? E eu tô aqui trabalhando para poder Deus abençoar e eu poder comprar um carro melhor para né, eu poder fazer. Por quê, gente? Ele ia ir me deixar no mercado, num outro mercado, e ele ia ter que voltar pro mercado que ele tava para ele poder fazer uma outra corrida, né? E ele falou assim, senhora, é a primeira corrida que eu faço. Era 3 horas da tarde. Ele falou assim, eu tô aqui desde as 10, 11 horas da manhã e é a primeira corrida. Gente, meu coração ficou bem triste, porque eu sei, dona de casa, eu sei, né? Como é difícil, né? Um chefe de família, uma dona de casa. Por isso que todas as vezes que eu oro, eu peço sempre a Deus que Deus abençoe, que abre porta, porque tem muitos chefes de família, né? Muita mãe solo que precisa levar, né, o alimento. São provedores para casa, assim como eu e minha filha, né? A gente faz. Eu vendo os meus lacinhos, vendo as minhas trufas, vendo os bolos de pote, para a gente poder ter uma rendinha a mais. Enfim. E aí a gente começou a conversar, sabe? E ele falou assim para mim, eu vou fazer isso, né? Tentar arrumar um carro melhor depois que eu for pro médico, né? Que eu receber a alta. Eu, né, nada curiosa, né? Ele falou, eu só preciso de um sim, de um médico, do médico, só do aval do médico para poder eu fazer aquilo que eu quero fazer, né? Aí minha esposa já me ligou aqui, já falei com ela que eu peguei a primeira viagem, isso. E eu perguntei, mas como assim? Qual médico que o senhor tem que ir? Ele falou assim, eu tenho que ir lá no INCA. E eu parei. Gente, eu vou te falar que eu me assustei. Um homem com aparência muito boa, bem, não aparentava ter nada de saúde, né? E eu falei, INCA, mas por quê? Aí ele falou assim, porque eu vou levar uns exames. E eu vivi essa situação várias vezes, gente. Ele falou, eu vou levar os exames para o meu médico e dependendo como está meu exame, ele vai me dar alta. Porque há 5 anos eu faço tratamento, né? Eu tive câncer, né? Eu tenho câncer. E esses documentos, esses exames, é para saber se está tudo ok. Gente, eu olhei para minha filha e falei, Radassa, presta atenção nos detalhes.
E ele falou aonde, né, que foi acometido pela doença, qual parte do corpo dele, e eu fiquei quieta, sabe? E eu falei assim, Senhor, como eu falo aqui, né, sobre o título do meu canal, né, Dona de Casa, Fé, YouTuber, né? E eu tenho muita fé, gente. Embora, assim, às vezes a gente fique meio, né, esmorecida, mas eu tenho fé. Deus logo renova a nossa força. E eu falei pra minha filha, fica atenta. Fica atenta aos sinais. Olha o que o moço está falando. E eu, na mesma hora, falei assim, Senhor, eu posso aqui fazer uma oração no carro pro Senhor? O Senhor aceita? O Senhor permite? Eu não sabia da religião dele, né? E ele falou assim, lógico. Eu falei assim, o Senhor sabe, o Senhor pode entender que Deus me colocou nesse carro aqui para falar com o Senhor? E ele falou assim, sim, acredito, senhora. Aí eu expliquei a ele, olha, minha internet parou. Parou do nada a minha internet. A internet da minha filha parou. Mas agora eu estou entendendo que eu estou aqui porque Deus me enviou a este lugar para falar com o Senhor. E ele Aí eu fui, primeiro fiz a oração. Declarei, profetizei sobre a vida dele a cura. Determinei em nome de Jesus que quando ele fosse para o médico, que ele sim receberia alta. Eu queria muito. Na hora a gente fica tão impactado pelo poder de Deus que a gente quer até pegar telefone, essas coisas. Eu queria muito encontrar com esse homem de novo. Mas eu tenho a fé e a certeza que ele recebeu a alta. E ele está curado por completo em nome de Jesus, né? E ali eu comecei a orar, declarar pela vida dele, né? E senti muito a presença de Deus. Senti muito a presença de Deus naquele carro. E ali eu determinei e falei com ele, Senhor, eu tenho essa enfermidade há quase 14 anos. O médico fala que eu tenha mais tempo, porque a minha gravidez da Radassa foi muito complicada, né? Então ele acha que eu tenho mais tempo, que a minha gravidez foi complicada por conta dessa situação da Radassa, né? Os problemas que eu tive. E eu falei para ele, o médico não determinou a minha cura, mas eu sei que Deus, que é todo poderoso, o Deus que eu sirvo, que a gente serve, o Deus que existe. Que não acredite em Deus, tudo bem. Mas eu creio. Eu falei, eu acredito que Deus, ele fez o celular, a internet parar pra gente estar aqui, pra eu estar declarando sobre a vida do Senhor. E eu falei pra ele, era quase 14 anos. Eu faço tratamento, né? E não foi em vão a gente estar parado aqui, a gente pegar o seu carro. E eu vi que ele estava bem assustado, como eu fico quando eu vou entregar os meus exames. E aí ele falou, ele se emocionou quando eu falei, a senhora está quase 14 anos, né? E eu sei como é entrega de exames, eu sei como é, né? Porque eu tenho que entregar exames todos os meses. Todos os meses, todo mês eu tenho que ir pro médico, né? Eu faço ainda a medicação, é porque minha mão não tá no tripé e cansa. Eu falei para ele que eu sabia como era, né? A gente todo mês tem que entregar exame para saber se a taxa tumoral tá alta, tá baixa, isso, aquilo, enfim. E ali, sabe, ele começou a se emocionar, ele começou a chorar, ele começou, sabe, a sentir. Eu posso crer que senti a presença de Deus da forma que eu senti a presença de Deus, né? E o que eu quero te dizer nessa tarde? O Senhor me colocou ali para declarar, para profetizar para a vida daquele homem a cura. Mas, Simone, como é que você pode declarar a cura se você não está curada? A Bíblia diz que Deus, ele trata da gente de uma forma, né, surreal. E eu sempre ouvi, e a Bíblia fala, naquilo que a gente é muito afligido. Na área que a gente é muito afligido, será a área que Deus vai nos usar para abençoar outras vidas. E, irmãos, eu quero te dizer, né? A gente chegou até o ponto que eu tinha que chegar, né? Até o outro mercado. E eu falei com ele, eu tenho certeza que Deus, ele vai fazer isso na tua vida. Assim como ele tá me usando agora para dizer para você, eu estou aqui não esperando o médico me dar alta. Eu estou aqui porque eu vivo o poder verdadeiro de Deus, né? Nessa terra. E ali ele se emocionou, ele chorou, nós saímos do carro, ele fez questão de me abraçar, né? Abraçou minha filha, e ali a gente se emocionou. E o que eu quero dizer com esse vídeo, falando agora,
né? Poderia estar mostrando as coisas da minha casa. Eu quero dizer para você, em nome do Senhor Jesus, que quando eu cheguei na porta do outro mercado, que tudo que tinha sido falado para aquele homem, né? Quando ele pegou, entrou no carro de novo, começou a subir. Começou a subir as mensagens, porque a internet voltou. A minha internet, a internet da minha filha voltou. Por quê? Porque era necessário falar com aquele homem que Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Nós não podemos limitar o poder de Deus sobre as nossas vidas. E eu tinha uma missão, né? De falar para aquele homem que Deus ele pode mudar qualquer tipo de diagnóstico, qualquer situação, sabe? Deus, ele age, ele faz, né? E eu vou falar para vocês, irmãos, eu fiquei tão assim, parece que me deu um vigor, parece que eu tomei algo, Red Bull não, me deu um vigor tão forte, me encheu, sabe, de falar para aquele homem, de declarar que ele estava curado, que eu senti a presença de Deus tão forte sobre a minha vida, sabe, e entender, pessoas, irmãos, entender, sabe, que Deus faz milagre. E se ele tiver que falar com você, de qualquer forma ele vai falar. Eu entendi que Deus precisava, que aquele homem precisava ouvir Deus. E eu entendi que Deus fez a minha internet e a internet da minha filha parar para eu falar, sabe, com aquele homem, que ele tá a 5, eu estou a 14. E que nós vamos viver o poder de Deus nessa terra. Sabe, e foi muito maravilhoso. Minha filha, ai, a porta tá batendo, minha filha se emocionou. Eu contei, eu testifiquei, eu falei para minha igreja, eu falei para Recife lá, mandei um áudio. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Se você tá falando, se você tá passando por alguma dificuldade, creia que existem outras pessoas que estão da mesma forma ou pior, né? Ou pior que vocês, ou pior do que a gente. Mas a Bíblia fala que no lugar da nossa vergonha nós teremos dupla honra. A Bíblia fala que, sabe, que hoje a gente não entende, mas amanhã a gente vai entender. Naquele momento eu não entendi por que a internet parou, mas depois eu entendi porque existia alguém precisando ouvir da palavra de Deus, ouvir do que acontece, que Deus é poderoso. E ele falou 14 anos, senhora, e ele ficou apavorado. Então eu quero dizer para você que está passando por alguma situação na sua casa, na sua vida, declara que você vai viver o novo e o melhor de Deus. E declara que através de você, Deus vai te usar para outras pessoas. O seu casamento está ruim, seu casamento, sua família, enfermidade, trabalho, começa a declarar e falar para outras pessoas, olha, Deus vai fazer na tua vida também, Deus vai agir na tua vida, porque vai vir pessoas perto de você, perto de mim, falar que está desempregado, que está enfermo, e nós temos a autoridade de dizer, né, que Deus, ele vai fazer. E eu fiquei muito maravilhada, sabe? E você pode estar perguntando assim, mas Simone, a minha família está ruim. Declara sobre a vida de outra família que tá ruim, né? Que Deus vai fazer, mas como eu posso fazer? Porque da boca de Deus já foi liberado, querido, sobre as nossas vidas, sobre as nossas causas, porque Deus não é homem para que minta e ele não se arrepende. E a palavra diz que ele vela pela palavra dele que é viva e eficaz. Então eu quero te dizer que a partir de hoje você venha tomar posse da tua vitória e que você venha declarar, sabe, que o processo que você está passando é só momentâneo, que vai acontecer milagre. Eu já profetizo para você, na área da tua aflição vai acontecer milagre. E hoje Deus me parou aqui literalmente, né? Eu podia estar quase terminando aquilo que eu queria fazer. Ele me parou literalmente para dizer, para sentar, para contar essa história que Deus fez. Internet parar, eu parar por causa de uma pessoa, por causa de uma vida. Deus, ele move, ele faz parar o tempo por causa de você. O Senhor age. E é isso, né, que eu tenho para dizer para vocês. E fica na paz do Senhor. Peço a todos que vejam esse vídeo, os outros vídeos. Eu peço a todos que dê o seu like, que se inscreva no canal, né? Vou voltar ativa de novo aqui neste canal. Como eu falei para você, muitas coisas aconteceram, mas estamos aí para a honra e glória de Deus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe os teus projetos e vai!